Bom, pessoal, irei começar a apresentar para vocês os integrantes. Eu sou Mariana e também terá o Guilherme e o Fernando. A gente irá apresentar para vocês qual a influência da qualidade de luz no crescimento, produção de metabólitos secundários e atividade antioxidante na cultura de causa da planta Radiola imbricata. Uma informação muito importante sobre a cultura de célula escolhida pelo grupo é que essa cultura utiliza o explante de folha da planta para a produção de calo e posteriormente dar origem a metabólitos de interesse. Algumas curiosidades da planta que é interessante destacar é que ela é uma erva medicinal rara que cresce ao longo de encostas rochosas de lugares de elevada altitude, encontrada principalmente nas regiões da Índia, em específico no Himalaia. Dessa forma, essa rica biodiversidade botânica da região ganhou muita importância devido ao seu imenso potencial curativo e terapêutico, já que é uma planta amplamente reconhecida pela comunidade científica e pela indústria farmacêutica. Outra curiosidade é que essa planta é conhecida por suas propriedades adaptogênicas e antioxidantes, devido à presença de uma variedade de metabólitos secundários, incluindo feniletanóis e fenilpropanoides. Visto isso, algumas aplicações que se pode ter com essa planta são tratamento de diversas doenças, já que ela era tradicionalmente usada no tratamento de resfriado, de febre, de distúrbios gastrointestinais e do sistema nervoso central. Outra aplicação é em produtos farmacêuticos e na indústria nutracêuticas, pois os metabólitos secundários presentes na planta estão gerando considerável interesse devido às suas potenciais aplicações nessas áreas, já que esta planta oferece uma gama fenomenal de propriedades, como antioxidante, anti-envelhecimento, radioprotetora, entre outros, junto ao tratamento de uma infinidade de doenças. Estudos feitos nas raízes da planta mostraram que a presença de vários metabólitos secundários, como ácidos fenólicos, polifenóis, flavonoides e flavonoides. Esses grupos fenólicos constituem um grande grupo de antioxidantes naturais. Uma triagem fitoquímica recente tem revelado a presença de feniletanóis, que no caso seria o salidrosol e o tirosol, que são metabólitos secundários de grande interesse na biotecnologia. Dessa forma, iremos focar no entendimento desses dois componentes. Bom, pessoal, como a Mariana falou, a gente vai dar um foco principal para a salidrose e o tirosol, que são um dos principais metabólitos secundários produzidos pela rhodiola imbricata. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a importância desses metabólitos e por que eles são tão almejados pela biotecnologia. Bom, de cara a gente já vê, como mostra aqui no slide, que eles são os principais compostos bioativos da planta. Além disso, eles apresentam poder antidepressivo, antiestresse, entre outros. Eles são compostos fenólicos e estão inseridos na classe dos feniletanoides. Ambos apresentam uma estrutura de álcool fenetílico, que pode ser observado aqui nas duas figuras, que são esse anel aromático, seguido de dois carbonos e uma hidroxila. Na salidrose está um pouco diferente, mas é a mesma estrutura. Daí, aqui a gente tem uma explicaçãozinha, né, do que seriam esses dois metabólitos. A salidrose é basicamente um glicosídeo de tirosol, caracterizado pelo seu poder antidepressivo, e o tirosol é um antioxidante fenólico e apresenta característica na proteção de células contra lesões da oxidação. Então, como a gente pode ver, ambos os metabólitos são de grande importância para a biotecnologia, por possuírem muitas características medicinais e antioxidantes. Bom, mas como era de se esperar, né, a disponibilidade desses metabólitos secundários na natureza não é grande. Como a gente pode ver aqui no slide, geralmente requer um tempo de aproximadamente 5 anos para as plantas de Rhodiola imbricata crescerem, e essa espécie ela é bem rara na flora indiana. E com isso surgem algumas necessidades, né, de métodos alternativos para a produção desses metabólitos secundários. E como solução a gente tem a cultura de calos. E aqui na direita eu coloquei uma figura que é uma indução de calos e formação de raízes em cultura de calos em um meio MS, que a gente vai ver nos próximos slides o que seria isso, mas é basicamente para ilustrar o que seria essa cultura de calos. Então, antes da gente de fato preparar o meio de cultura, né, para a obtenção desses metabólitos secundários, é necessário fazer o preparo das folhas, que é a parte da planta utilizado na cultura.
E para isso, primeiramente, no caso em questão, como mostra aqui nesse fluxograma, a planta foi coletada no Himalaia, né, que é uma região da Índia, que tem aproximadamente 5.600 metros de altitude, e depois essas folhas foram separadas da planta e lavadas em água corrente, e em seguida elas foram esterilizadas com substâncias como etanol e hipoclorito de sódio, e por fim elas foram secadas em papel de filtro, também esterilizado. Então, né, dessa forma, após o preparo das folhas, ocorre a indução do calo, que posteriormente vai dar origem aos metabólitos secundários de interesse. Sendo assim, como mostra aqui no fluxograma, primeiramente foram inoculados explantes daquelas folhas esterilizadas anteriormente em um meio MS. E esse meio ele foi experimentado com sacarose e agar em diferentes concentrações de NAA, que é o ácido 1-naftalenoacético, e o BAP, que é a benzilaminoporina. Vale destacar que o NAA e o BAP eles são fitohormônios, que são aqueles hormônios vegetais que a gente viu em aula, né? E eles atuam principalmente no crescimento e desenvolvimento da planta. O NAA é uma auxina que se destaca na função de realizar o movimento da planta em direção ao sol, e isso faz com que a luz sobre ela seja bem aproveitada sobre a planta. Já o BAP é uma citocinina que tem como principal função o controle das etapas da divisão celular nos tecidos vegetais. E, além disso, um fator importante é o pH, né, que ele é ajustado antes da autoclavagem para 5,75, um meio termo ali, né, entre o ácido e o neutro, com hidróxido de sódio ou ácido clorídrico. E, por fim, a cultura ela é mantida sob luz branca, né, em um nível de intensidade de 25,45 micromol por metro por segundo ao quadrado. Agora o Fernando vai falar um pouco sobre os resultados esperados em relação à produção desses metabólitos secundários nas diferentes condições de luz testadas, além da luz branca citada anteriormente. Então, pessoal, a gente vai agora para a parte de resultados do artigo que a gente está utilizando como base, né? E só relembrando o objetivo inicial do nosso trabalho, que é analisar a influência da qualidade de luz, medindo, né, parâmetros como o acúmulo de biomassa, o acúmulo dos feniletanóides, que são principalmente o tio e o sal, como o Guilherme já comentou, e o rendimento desses metabólitos. Então, a ideia geral é analisar como a qualidade da luz vai influenciar nesses parâmetros de crescimento, de produção de metabólitos secundários e na atividade antioxidante desses metabólitos. Então, para testar isso, né, foram utilizados 5 tipos de luzes, e as luzes foram, né, LEDs vermelhos contínuos, LEDs verdes, LEDs azuis, LEDs RGB, e a luz RGB, no caso, né, seria uma mistura da luz verde, azul e vermelha, e por fim a luz branca, que vai funcionar para a gente como um grupo controle, porque a luz branca é a que naturalmente o vegetal está exposto no seu crescimento. Então, falando especificamente sobre a influência do ambiente no crescimento das células. As células, por possuírem, né, esses fotorreceptores, elas possuem uma influência, né, elas são influenciadas pelo ambiente externo, e principalmente pela qualidade de luz do ambiente externo, uma vez que esses fotorreceptores são sensíveis à luz, né, como por exemplo a clorofila, que ajuda na fotossíntese. Então, a partir da qualidade de luz e da interação com esses fotorreceptores, você tem uma regulação do crescimento das células e também uma resposta ao desenvolvimento a depender da qualidade de luz do ambiente. Então, isso que foi analisado e foi exposto também no próximo gráfico que eu vou mostrar no seguinte slide, falando sobre como as diferentes luzes alteraram a dinâmica de crescimento das células. Certo, pessoal? Então, pessoal, analisando rapidamente os principais resultados desse experimento, a gente pode observar que nesse primeiro gráfico que a gente traz, a gente tem o acúmulo de biomassa em relação ao tempo do experimento. Então, esse gráfico demonstra o acúmulo de biomassa nas diferentes condições de luzes testadas, né, que foram as 5 condições que eu já falei anteriormente. Então, um ponto interessante a se destacar, antes da gente analisar o gráfico, é que ocorreram diferenças morfológicas nas culturas de células que foram cultivadas sob luz diferente. Então, as células que cresceram em luz vermelho contínuo puderam, né, apresentar uma morfologia diferente
das células que cresceram, por exemplo, na luz RGB. Então, isso é um fato interessante. E o fato mais importante desse gráfico é qual luz proporcionou maior acúmulo de biomassa, que no caso foi a luz vermelha, que a gente pode observar pelo gráfico, que é a luz que está acima, né, a linha da luz que está acima de todas as outras. Então, a gente teve a luz vermelha proporcionando esse maior acúmulo de biomassa de 7,43 gramas por DW, sendo que esse DW representa o peso seco da cultura, né, da cultura analisada. Então, de informação principal desse gráfico seria basicamente isso. Passando rapidamente para o nosso segundo slide, aqui eu só trouxe mais uma vez essa confirmação de como a luz influenciou as taxas de crescimento e o acúmulo de biomassa das células, né, da cultura de células analisada, porque aqui a gente tem uma tabela retirada também do artigo que mostra os tempos de duplicação das culturas, né? Então a gente observa que a luz red, que é a luz vermelha, teve a maior taxa específica de crescimento, né, representada por esse Mi, e também teve o menor tempo de duplicação, o que indica que um menor tempo de duplicação indica que ela se duplicou mais rapidamente e por isso apresentou um maior acúmulo de biomassa. Então, essa tabela é só para confirmar o que a gente já tinha visto, que é a influência da luz vermelha e dos outros tipos de luz no crescimento das células, né, das células analisadas. Então, pessoal, analisando aqui um segundo resultado que a gente trouxe em relação à produção de feniletanoides nas diferentes condições de luz, a gente pode observar um gráfico bem semelhante ao de acúmulo de biomassa, onde agora a gente vê a linha de luz azul sendo a superior. Então, a gente pode ver que, sob a condição de luz azul, a gente teve um maior acúmulo, né, de sal, que é o feniletanoide analisado, porque ele foi o elemento que apresentou uma variação significativa nessa cultura. Então, a gente observa que a luz azul proporcionou esse maior acúmulo, e esse maior acúmulo foi de 3,21 miligramas por DWG, sendo que, em relação ao TIR, nas culturas analisadas não teve a presença de TIR, então por isso que ele não foi analisado. Então, pessoal, falando rapidamente sobre os resultados que a gente encontrou sobre a produção de metabólitos secundários, a gente teve que o rendimento máximo de sal, né, foi de 18,08 miligramas por litro, observado na cultura de calos sob a luz azul, assim como o maior acúmulo, né, maior concentração de sal ocorreu sob essa luz também, e aí a gente consegue comprovar a influência da luz na biossíntese de metabólitos secundários. Então, foi um trabalho interessante para demonstrar isso, a influência das condições de luz, e a luz a gente destaca também que a luz azul se mostrou uma alternativa promissora e importante que pode ser utilizada como ferramenta biotecnológica na produção desses compostos de interesse em larga escala, por exemplo. Então, agora a Mariana vai falar um pouco mais sobre a conclusão do nosso trabalho, mas em relação aos metabólitos secundários e a influência da luz, esses são os pontos importantes. O presente estudo demonstrou o efeito estimulador da qualidade da luz no acúmulo de biomassa e metabólitos secundários. A luz vermelha estimulou o acúmulo máximo de biomassa, e a luz azul foi a fonte de luz mais promissora para a produção aprimorada de sal, fenólicos e flavonoides em culturas de calo. Essas descobertas sugerem que a estratégia de elicitação dependente de luz é uma alternativa viável e segura de aplicação para aumentar a produção de seções terapêuticas importantes aos metabólitos secundários da planta. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Obrigada pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo e-mail abaixo.